Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou o Marcos, sou voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, casa ligada à Aliança Espírita Evangélica. E nós estamos fazendo o estudo continuado do livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Nós já começamos aqui o segundo diálogo do livro com o cético e, como havíamos comentado em vídeos anteriores, que estamos fazendo por tópicos. Começamos o primeiro falando sobre espiritismo e espiritualismo e agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo, leitura e estudo, falando de dois tópicos hoje: dissidências e fenômenos espíritas simulados. Vamos dar continuidade hoje, amigos? Então, continuando a nossa leitura aqui sobre dissidências entre Kardec e o cético, onde aqui ele chama de visitante. Aí a pergunta do visitante: essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na Europa como na América? Então, ele está falando aqui de dados dissonantes sobre essa ciência, como diz o cético, porque o Espiritismo como doutrina é baseado na ciência, na filosofia e na religião. E há pontos dissonantes do que acontece na França, do espiritualismo que é praticado nos Estados Unidos, na América. Então aqui está a resposta de Kardec. A isso eu responderei primeiro que essa diferença está mais na forma que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afetam em dizer nossos adversários, sem haverem estudado a questão. Mas dizei-me qual é a ciência que, em seu início, não suscitou dissidências até que seus princípios estivessem claramente estabelecidos? Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? Não têm eles seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o quadro de um entendimento perfeito e cordial? Em medicina não há a escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em uma ciência não é ocasião de um cisma entre os que querem avançar e os que querem manter-se atrás? No que concerne ao Espiritismo, não é natural que, na aparição dos primeiros fenômenos, quando se ignoravam as leis que os regiam, cada um tenha dado seu sistema particular e os examinado à sua maneira? Em que se tornam todos esses sistemas primitivos isolados? Eles ruíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que prevalece hoje na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos, salvo algumas individualidades que, aqui como em todas as coisas, se agarram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um semelhante exemplo? O Espiritismo jamais apresentou a centésima parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. É verdadeiramente curioso ver as puerilidades às quais se fixam os adversários do Espiritismo. Isso não indica a falta de razões sérias? Se as tivessem, eles não deixariam de as apresentar. Que lhe opõe? Zombarias, negações, calúnias, mas argumentos peremptórios? Nenhum. A prova de que não encontraram um lado vulnerável é que nada detém sua marcha ascendente, e que depois de 10 anos ele conta mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século.
Esse é um fato tirado da experiência e reconhecido pelos próprios adversários. Para o arruinar, não basta dizer: isso não existe, isso é um absurdo. Precisar-se-ia provar categoricamente que os fenômenos não existem e não podem existir. E é isso o que ninguém fez. Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui nesse trecho, nesse tópico de dissidências, que sempre haverá aqueles que há pontos divergentes, assim como em toda a ciência, aqueles que são prós, aqueles que são contras, os que são ortodoxos, fiéis à letra, outros que vão além da palavra, porque o Espiritismo é uma doutrina evolucionista, ascensional, então ela vai sempre evoluindo conforme vai evoluindo também a intelectualidade da humanidade. E sempre haverá pontos divergentes, só que a base central da doutrina jamais muda, porque foi trazida pelos espíritos. Então, é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. A doutrina espírita, ela é perfeita. O movimento espírita formado por humanos não é. Então, sempre haverá pontos divergentes. E que Kardec acaba dizendo aqui que nenhuma religião evoluiu tanto na questão da intelectualidade, explicando fatos que outras religiões não explicaram, como o Espiritismo. Como havia dito antes em outros vídeos, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Através do seu método científico e das perguntas que ele formulou aos espíritos, explicando várias coisas, fenômenos que não eram explicados pela ciência, que era dado como um mistério da fé, é explicado através das leis naturais. A lei da destruição, a lei do amor, lei da sociedade, baseado nas leis divinas, como dizem os espíritos. E os fenômenos são explicados pelos vários cientistas que deram seu atesto de veracidade. Dissemos aqui os nomes deles, como William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bolzano, Alexander Aksakov, Charles Richer, dentre outros. Então é isso. Aquele que não consegue provar acaba caindo no descrédito. E a doutrina espírita acabou atraindo um grande número de adeptos por isso, porque grandes nomes da ciência deram o seu atesto de veracidade sobre os fenômenos. Então nós vamos aqui sobre o outro ponto, o outro tópico, a questão sobre fenômenos espíritas simulados, como se fossem simulações, como os fenômenos fossem criados para atrair a atenção. A pergunta do visitante. Não se provou que fora do espiritismo poder-se-ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir daí que eles não têm a origem que lhes atribuem os espíritas. Resposta de Kardec. De fato, se pode imitar uma coisa, não se segue que ela não existe. Que dirias da lógica daquele que pretendesse que, porque se faz vinho da champanhe com água de Celtes, todo vinho de champanhe não é senão de água de Celtes? Aqui essa expressão, difícil de entender. O que é essa água de Celtes? É uma água gaseificada, uma água com gás. É chamada água de Celtes porque faz referência a uma cidade alemã ao norte, próximo de Stuttgart, chamada Celters. Então é uma região onde tem muita região onde é água gaseificada com dióxido de carbono. Então está comparando como é que vai fazer uma champanhe com água com gás, São coisas totalmente diferentes, Então é essa a expressão quando eu falo de água de Celtes, na verdade nada mais é do que água gaseificada. É privilégio de todas as coisas que têm ressonâncias produzir falsificações. Os prestidigitadores pensaram que o nome do Espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias das quais era objetivo, poderia ser bom para explorar.
e para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica, e todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram: Eis o que é o Espiritismo. Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamavam por toda parte que era seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciarem uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho, e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um bilhete sem antes se assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições e teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, nem em adivinhações. Então, os fenômenos espíritas aconteciam espontaneamente, não eram provocados, não haviam invocações. Na verdade, né, havia ligação ali dos médiuns, né, pedindo permissão do plano espiritual para que pudesse ali ocorrer a sessão mediúnica, e ali se produziam os fenômenos. Para quê? Para atestar a veracidade que havia vida após a morte. Por isso, ali os estudos de William Crookes, através das médiums Eusápia Paladino e Florence Cook, onde mais de um ano se manifestou o espírito de Kate King. E antes disso, a própria mãe de William Crookes se manifestou a ele no fenômeno de materialização, provando que o próprio William Crookes era um médium doador de ectoplasma, o que é necessário para que tenha a aparição do espírito materializado. Ectoplasma é um termo que Charles Richer criou, desse fluido vital que é tirado de nós encarnados, para que o espírito possa se materializar por um certo tempo, se fazer visível e tangente, quer dizer que possa se tocar no espírito. E outro ponto que Allan Kardec está tocando aqui, falando sobre aqueles que usam de simulações. Nós já havíamos falado aqui dos irmãos Davenport, Henry e William Davenport, que faziam as suas peregrinações nos Estados Unidos, chegaram à Europa com o seu gabinete mediúnico, onde objetos flutuavam, onde instrumentos musicais tocavam sozinho, até que o grande mágico ilusionista Houdini viu aquilo ali, falou que era uma mentira, e depois foi constatada, né, a falsificação dos fenômenos. E sendo que Allan Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1865, teve que dar o atesto, falando que aquilo que os irmãos Davenport faziam não tinha nada a ver com a doutrina espírita. Mas acabou pegando mal. Por conta de alguns, acaba surgindo o nome da doutrina. Mas aqueles que seguem com vontade não vão acreditar em falsificadores, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo já diz falsos cristos e falsos profetas. Isso não é apenas que acontece na doutrina espírita. Em outras religiões também acontecem os prestidigitadores, aqueles que querem chamar a atenção, né, na parte fenomênica, usando ali da credulidade das pessoas, da simplicidade, para que ganhar adeptos. E essa não é a função do Espiritismo. Continuando aqui a fala de Kardec, só a malevolência e uma notável má-fé puderam assemelhar o Espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia o objetivo, as práticas fórmulas e as práticas místicas. Há mesmos que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, onde se espera a hora fatal de meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um espírita, meu amigo, encontrava-se um dia em uma representação de Macbeth, a grande obra de William Shakespeare, ao lado de um jornalista que não conhecia.
Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu este último dizer ao seu vizinho: Olha, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. É justamente isso o que preciso para meu próximo artigo. Eu vou saber como as coisas se passam. Se houvesse aqui um desses loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhece nesse quadro. Eu sou um desses loucos, disse-lhe o espírito. E posso vos certificar que não me reconheço inteiramente, porque, embora já tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi nelas nada semelhante. Se é aqui onde vindes aurir informações para vosso artigo, ele não se distinguirá pela verdade. Muitos críticos não têm base mais séria. Sobre quem cai o ridículo, senão sobre aqueles que se adiantam estovadamente? Quanto ao Espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem aumentado pela ressonância que todas essas manobras lhe deram, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele não haviam ouvido falar, provocando seu exame e aumentando o número de adeptos, porque se reconheceu que, ao invés de uma brincadeira, ele era uma coisa séria. Quer dizer, o Espiritismo veio provando ao longo do tempo que não era uma brincadeira de salão. Tinha pessoas muito sérias, estudiosos de ciência, né, de filosofia, que deram sua veracidade, seu atesto, colocaram seu nome em jogo em prol dessa doutrina, dessa doutrina que veio no começo como filosofia e ciência, mas que veio agregar a moral religiosa dos ensinamentos de Jesus. Então o Espiritismo sempre foi coisa séria. Então Allan Kardec, como uma pessoa altamente estudada, discípulo de Pestalozzi, ele não ia colocar, né, sua credibilidade em risco, sendo porque ele foi atraído porque outras pessoas estudiosas como ele viam que atrás de um efeito inteligente havia uma causa inteligente. Então ele viu ali, né, que existe ali os fenômenos através da manifestação dos espíritos e que tudo é explicado conforme as leis da ciência. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Vamos agora para um resumo explicado sobre o que vimos aqui nesses dois tópicos. Então, hoje o que nós vimos aqui? Nesse trecho discutido, Allan Kardec aborda a diversidade de opiniões dentro do Espiritismo e compara isso a outras ciências, onde também existem dissidências. Ele argumenta que, assim como em campos como medicina, onde há diferentes escolas de pensamento, o Espiritismo também começou com várias interpretações que, com o tempo, foram se unificando à medida que mais conhecimento foi adquirido. Kardec defende que as divergências iniciais são normais em qualquer ciência em desenvolvimento e que, após anos de estudo e observação, o Espiritismo conseguiu estabelecer uma unidade que a maioria dos adeptos aceita. Ele critica aqueles que zombam do Espiritismo, sugerindo que sua falta de argumentos sólidos revela uma fragilidade em suas posições. Ele também responde à crítica de que fenômenos espíritas podem ser imitados, afirmando que a possibilidade de falsificação não significa que a verdadeira experiência não exista. Kardec compara isso a não desvalorizar o vinho, só porque alguém pode tentar imitar sua produção. Ele enfatiza que os fenômenos espíritas têm condições específicas e não se confundem com as práticas de magia ou feitiçaria. Por fim, Kardec conclui que, ao invés de diminuir o prestígio do espiritismo, as críticas apenas atraem mais atenção para a doutrina, levando mais pessoas a explorarem e se interessarem por ela. Então esse foi o nosso estudo e reflexão do livro que é o Espiritismo, dos tópicos dissidências e fenômenos espíritas simulados. No nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo, nós veremos os tópicos impotência dos detratores e o maravilhoso e o sobrenatural. Então, agradecemos aqui a presença de todos, que esse vídeo possa chegar a mais corações, explicando sobre a doutrina espírita, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre,
e a toda espiritualidade que nos ampara nesse estudo. Que possamos nos ver no próximo vídeo, se for da vontade de nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus.